A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 195º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago a leitura dos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do livro do profeta Isaías. A inspiração do dia. Isaías profetiza juízo contra as nações. No capítulo 13 destaca o versículo 1 e o capítulo 23, versículo 18. Peso. Estes capítulos descrevem juízos proferidos contra nações estrangeiras e apóstata Jerusalém. Isaías inicia com Babilônia e Assíria e continua a profetizar contra nações menores. Estes capítulos ensinam que todas as nações e povos vão prestar contas a Deus. Serão julgados e destruídos todos os que se opõem a Ele e ao seu plano divino de salvação, e aqueles que nele creem triunfarão afinal. Ainda no versículo 1, Babilônia. Isaías profetiza que Babilônia será destruída assim como Sodoma e Gomorra. Babilônia era um centro de cultura pagã que se opunha a Deus e aos seus caminhos desde os primórdios da história da humanidade. Ironicamente, serviu de instrumento da ira divina contra Jerusalém, ao levar para o cativeiro os seus habitantes. Nos tempos do Novo Testamento, Babilônia simbolizava o centro religioso e político do mundo, em oposição a Deus e ao seu povo. As ruínas de Babilônia estão no país hoje chamado de Iraque. No versículo 4 destaca guerra. O cumprimento da profecia da queda da Babilônia teve várias etapas. A primeira foi o ataque à Babilônia pelos assírios em 687 a.C., quando então Senaqueribe capturou a cidade. Depois Babilônia retomou o seu antigo poder no reinado de Nabucodonosor, mas foi então capturada em 539 a.C. por Ciro, do Império Medo-Persa. Em 518 a.C., a cidade foi devastada de novo. Seus muros foram derribados e tornou-se uma ruína total. Nos versículos 6 a 13, o dia do Senhor está perto. A destruição de Babilônia tipifica a destruição de todos os outros inimigos de Deus no tempo final e no juízo final que virá sobre toda a terra durante o período da tribulação. Isaías coloca ambos os juízos neste trecho. No versículo 20 destaca: nunca mais Babilônia será habitada. Este versículo salienta que nenhum monumento à glória e realizações humanas subsistirá para sempre. Um dia todas as obras produzidas pelo esforço do homem fenecerão, ao passo que a glória de Deus encherá a terra. No capítulo 14 destaca os versículos 4 a 21. Este dito contra o rei da Babilônia. Este hino profético e irônico devia ser cantado pelos que presenciassem a queda do rei da Babilônia. O rei seria vencido e levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Este versículo aplicam-se, em última análise, a todos os governantes e pessoas que desafiam a Deus e hostilizam o seu reino. Dos versículos 12 a 15, estrela da manhã. Certos enxeguetas creem que esses versículos referem-se não apenas ao rei da Babilônia, mas também, de um modo velado, a Satanás. Outros acham que talvez a passagem se refira ao anticristo dos tempos do fim, que reinará sobre a Babilônia, opondo-se a Deus e a seu povo. No versículo 25 a 27, quebrantarei a Assíria. Esta profecia diz respeito à ameaça imediata a Judá, da parte da Síria. Deus
esmagaria o exército assírio. No versículo 29 destaco a Filícia. Isaías profetiza a derrota da Filícia na Palestina. Judá não devia aceitar a oferta de uma aliança trazida pelos mensageiros da Filícia. Em vez disso, devia confiar no Senhor. No versículo 15 destaca o versículo 1, Moabe, localizado imediatamente a leste do Mar Morto. Moabe sempre foi inimigo de Israel, assim como as demais nações hostis. Moabe também seria destruído. No versículo 5 destaca: o meu coração clama por causa de Moabe. Vendo o sofrimento terrível desse inimigo do povo de Deus, Isaías brandou de compaixão pelas vítimas moabitas. De modo semelhante, devemos sentir compaixão e dó por aqueles que se destroem por viverem pecando e procedendo mal. No versículo 16, destaca o versículo 1 a 5. Até ao monte de Sião. Foi dito aos fugitivos de Moabe que se abrigassem em Judá e se submetessem ao rei de Jerusalém. No versículo 4 e 5, o homem violento terá fim. Ao contemplar o futuro, Isaías contemplou o reino messiânico e o fim de toda opressão. Dos versículos 6 a 13, destaco da soberba de Moabe. Embora cessasse um dia a guerra e a destruição, os moabitas dos dias de Isaías seriam castigados por causa do seu orgulho e da sua recusa em reconhecer Deus e a sua justiça. No versículo 10 destaco as uvas nos lagares. Nesta passagem, o suco fresco e não fermentado de uva, ainda no largar, chama-se yain, vinho, em hebraico, assim como noutros textos do Antigo Testamento. O equivalente a yain no grego do Novo Testamento é oinos. E por fim, o capítulo 17. Destaco os versículos 1 a 6. Damasco será atirada. Damasco, a capital da Síria, seria assolada. Efraim, isto é, Israel, ou o Reino do Norte, também sofreria por causa da sua aliança com Damasco contra a Síria. No versículo 7 destaco: atentará o homem para o seu Criador. O julgamento divino sobre Israel levariam um remanescente a desviar-se da idolatria e voltar para o Senhor, seu Criador. Perceberiam quão inúteis eram seus ídolos em tempos de aperto e de guerra. Por fim, o versículo 10. Te esqueceste do Deus da tua salvação. Esquecer-se de Deus não é um pecado exclusivo de Israel. Jesus adverte que os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e os prazeres do pecado podem sufocar a palavra de Deus na vida do crente e levá-lo a esquecer-se dele e cessar de orar diariamente e não mais deleitar-se nele e na sua palavra. Quando assim acontece, o crente perde a bênção e a presença de Deus. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.